Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar a nossa comunhão baseada nas cartas às 7 igrejas em Apocalipse. Essas cartas estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. O Senhor em cada uma das cartas diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor está falando a nós que devemos prestar atenção àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo escrito nessa carta. E agora nós veremos a seguinte expressão que nós temos em alguma das cartas, a expressão contra ti. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, na carta à igreja em Éfeso, o Senhor diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é uma afirmação muito forte. Tenho contra ti. Isso mostra que o Senhor tem alguma coisa contra. Aqui nos mostra sentidos opostos, direções opostas. Contra ti. Qual é o fato que está fazendo o Senhor ter algo contra? Aqui diz que abandonaste o teu primeiro amor. Muitas vezes, quando lemos essa porção, a nossa ideia, o nosso conceito é que eles perderam o primeiro amor. Mas o Senhor não disse aqui perder. O Senhor diz aqui abandonar. O que quer dizer abandonar? Você deixar de lado, você deixar para trás de propósito. Porque você acha que encontrou algo melhor, já não vale mais a pena reter, então você abandona. Aqui nós temos uma história de amor. Esse primeiro amor não é somente um primeiro amor no tempo. O primeiro não é somente no tempo. Esse primeiro também se refere à posição. O Senhor deseja que o nosso amor a Ele seja um amor que esteja em primeiro lugar, no ponto mais elevado, no ponto mais importante do nosso coração. Não é somente um primeiro no tempo, mas também na posição. E aqui o Senhor mostra o sofrimento dele quando nós abandonamos o primeiro amor. Porque nós trocamos por um outro amor. Passamos a amar o mundo ou amar a nós mesmos, amar as coisas da carne, e nós deixamos o Senhor de lado. O Senhor é aquele que abandonou tudo por nossa causa. Deixou para trás tudo, deixou a sua posição nos céus, a sua glória, para vir e nos salvar. Ele nos ama de tal maneira. O preço que ele pagou foi muito elevado. Ele abandonou a alta posição do céu,
ele se tornou um homem. E sua forma de servo. E ao longo da história da igreja, nós podemos ver irmãos que, tendo tocado no amor do Senhor, abandonaram tudo para seguir o Senhor e amar o Senhor. Aqui, o Senhor está falando para a igreja em Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor, e isso eu tenho contra ti. Isto é algo que pesa contra ti. Por quê? Por que você me abandonou? Por que abandonou o seu amor por mim? A igreja em Éfeso foi louvada pelo Senhor, pelas suas obras. Eles faziam muitas coisas. Mas onde estava o primeiro amor? Já havia sido abandonado. Que ao ouvirmos tais palavras, possamos ser despertados. Depois, em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, quando o Senhor fala para a igreja em Pérgamo, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui o Senhor está dizendo, eu tenho contra ti algumas coisas. Não era uma só coisa, mas eram algumas coisas. Precisamos ver o Senhor, quando diz eu sou contra ti, é porque essas coisas são contra o Senhor. Os irmãos compreendem? Quando ele diz, tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, é porque essa atitude é algo contra o Senhor. E quando o Senhor diz, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, doutrinas que causam dano aos filhos de Deus, o Senhor diz, eu tenho contra ti essas coisas, porque essas coisas são contra o Senhor, são contra os filhos de Deus. Os irmãos compreendem? Ao lermos porções assim, devemos nos achegar ao Senhor e perguntar, Senhor, você tem alguma coisa contra mim? Em outras palavras, nós estamos falando, Senhor, existe alguma coisa dentro de mim que é contra a sua pessoa, que é contra o seu propósito, que é contra o seu amor, que é contra o seu plano para a minha vida. Porque se houver alguma coisa contra ti, Senhor, mostra para mim. Porque se há algo em mim contra o Senhor irá ser contra esse algo que está em mim. Por isso, vamos nos voltar ao Senhor e ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir quando o Espírito diz, tem alguma coisa no seu interior que é contra o Senhor, e o Senhor é contra isso. Que o Senhor nos ilumine